Salve rapaziada, começando um vídeo novo pra vocês. Hoje a gente tá trazendo esse vídeo no Dia Mundial do Skate. Se vocês não sabem, dia 21 de junho se comemora o Dia Mundial do Skate e a gente vai falar pra vocês sobre como que surgiu o skate. Primeiramente, não existe assim uma origem exata do skate. A gente tem uma história que é mais aceita, assim, que vem dos Estados Unidos, que vem do skate surgindo ali na Califórnia, mais especificamente. No final dos anos 50, os surfistas lá da Califórnia eles estavam frustrados porque nas estações de seca a maré ficava muito baixa, o mar ficava praticamente flat e era praticamente impossível de surfar. E foi aí que alguns surfistas tiveram a ideia de pegar umas pranchas e umas tábuas de madeira e desmontar os patins e colocar as rodinhas por baixo para eles poderem surfar quando não tivesse onda, literalmente surfar no asfalto. E foi aí que inicialmente eles criaram o Sidewalk Surf, que traduzindo de forma livre aí seria surf de calçada. Então a ideia inicial era que os surfistas pudessem treinar quando não tivesse onda no mar, esse surf no asfalto. Eles simulavam as manobras de surf no asfalto. Então, até esse momento, os próprios surfistas é que montavam os seus skates. Quem quisesse ter um skate teria que fazer o próprio skate. O skate começou a ficar mais popular nessa época, um monte de gente começou a querer ter, começou a fazer skate, e aí então chegou uma marca chamada Roller Derby, que foi a primeira marca a realmente fabricar skate para vender, assim, em escala industrial, fazer um monte de skate e botar para vender. E esse skate, ele era um skate super simples, assim, era só um pedaço de madeira reto e roda de ferro embaixo, que a roda de patins na época era de ferro. Não tinha lixa em cima, não tinha nada que fosse antiaderente para os pés e tal, não. Era só madeira reta, roda de ferro embaixo. E vendeu muito skate nessa época, muito mesmo. Muita gente começou a andar de skate porque tava um negócio muito popular, um negócio novo que a galera achou legal e vendeu muito no fim das contas. Só que com muita gente praticando e com o skate do jeito que era, começou a ter muito acidente, porque a roda de ferro ela escorrega muito. Então o pessoal caía, se acidentava e a sociedade olhou aquilo como algo ruim, assim. Pô, a galera tá se machucando com aquele negócio. E o que a sociedade resolveu fazer? Não achei inteligente. Mas o que tentou fazer? Vamos banir esse esporte porque o pessoal tá se machucando. Vamos melhorar? Vamos dar um jeito de não se machucar? Não, vamos banir. Mais prático, né? E aí a partir disso o skate começou a ser marginalizado, porque tentaram proibir o negócio e a galera queria continuar andando. A sociedade começou a ver como algo mais marginalizado a partir daí. E aí no começo dos anos 60, o Sidewalk Surfing, que era o nome que eles chamavam na época, já estava sendo praticado por muita gente, já estava criando sua própria identidade, seu estilo, e foi aí que deram o nome de skateboard, que em inglês é patins na prancha. Patins com prancha, né? É mais ou menos isso aí. E nessa época, a Califórnia ela estava passando por um período de seca muito grande. Todo ano tem um período de seca na Califórnia, mas no começo dos anos 60 estava demais. E aí, por causa dessa seca, teve um racionamento de água e as pessoas tiveram que começar a esvaziar suas piscinas, não dava mais para manter. E nisso, a engenharia das piscinas da Califórnia, ela é diferente das do Brasil. Em vez de ela ser reta, embaixo, ter o chão reto, ela é levemente arredondada nas bordas, porque lá na Califórnia, como o clima é muito frio, tem cidades que até neva, pro fundo da piscina, pro cimento não rachar, as bordas teriam que ser arredondadas, porque quando a água congela, ela expande e se ela fosse reta, poderia rachar. Então eles faziam essas bordas arredondadas e quando o pessoal esvaziou as piscinas, os skatistas viram que era tipo uma pista de skate com potencial bizarro. Nessa mesma época começaram a acontecer os primeiros campeonatos de skate. Ainda não existia skate park, não existia um local específico para andar de skate ainda. O pessoal andava de skate ou em piscina ou em obstáculos improvisados que a galera botava ali no chão e andava de skate ali. Inclusive, o primeiro campeonato de skate aconteceu em Hermosa Beach, na Califórnia, no ano de 63. Quem venceu foi um cara chamado Larry Stevenson. E ele tem uma importância no skate, mais pra frente a gente vai chegar lá. E só por curiosidade, a primeira revista de skate surgiu um ano depois, em 64. O nome da revista era The Quarterly Skateboarder. Foi a primeira revista especializada em skate. E a primeira evolução dos primeiros skates foi a invenção do tail inclinado. E quem inventou isso foi o próprio Larry Stevenson, que foi o cara que ganhou o primeiro campeonato. Porque antes o skate era só uma tábua de madeira reta mesmo, e isso dificultava no equilíbrio e para você poder mandar as manobras. Então, essa inclinação do tail ajudou muito a evoluir o skate em si como manobra, como, tipo, possibilidade de você poder mandar as coisas. Mas a maior invenção da década mesmo foi a invenção da roda de poliuretano, em 1972. E isso realmente revolucionou o skate, porque antes as rodas eram ou de ferro, ou depois surgiu um material chamado branquelite, que era tipo um plástico duro, assim, mas as duas escorregavam muito. E aí, com a roda de poliuretano, que é usado até hoje nas rodas de skate, possibilitou que as pessoas andassem sem se machucar e podendo realizar outros tipos de manobra também, com muito mais estabilidade, agilidade, velocidade, enfim,
tudo melhorou depois das rodas de poliuretano. E o inventor dessa nova tecnologia das rodas de poliuretano foi o engenheiro químico e surfista Frank Nashwater, trazendo esse material, né, que até hoje é usado nas rodas de skate. E essa invenção, ela deu um impulso gigantesco no skate. Era exatamente o boom que ele precisava para se tornar, finalmente, né, um esporte popular. E esse boom, ele resultou no início do skate moderno, dando início às modalidades de downhill, freestyle e vertical. Na década de 70, ali por volta de 75 mais ou menos, foi quando surgiu o Z-Boys, que foi um dos grupos mais influentes da história do skate. Era uma equipe de surfistas e skatistas de uma loja chamada Zephyr, e eles eram de Venice, na Califórnia, um lugar que eles chamavam de Dogtown. Várias manobras de aéreo e slides foram inventadas por esses caras nessa época e que servem de base para as manobras que existem até hoje, que são mandadas hoje em dia. A gente já fez um vídeo sobre skatistas lendários, onde a gente fala bastante sobre alguns skatistas do Z-Boys, então vocês podem assistir aqui no card. Mas só para já adiantar aqui, os Z-Boys tinham skatistas lendários como Jay Adams, Stacy Peralta, Tony Alva, que inclusive foi o primeiro skatista a mandar um frontside air, o primeiro aéreo. Outro skatista que revolucionou o skate na época, esse não era do Z-Boys, foi o Alan Gelfand, que foi o primeiro cara a mandar um ollie no skate, ele mandou no vertical. E nessa época, como o skate estava ficando muito popular, começaram a surgir as skate parks, mas a maioria delas era particular. E como nem tudo é perfeito, começaram a acontecer vários acidentes de novo nas skate parks. Como elas eram particulares, os lugares começaram a ter que pagar várias indenizações para as pessoas que estavam se machucando lá, e isso acabou gerando um colapso. Os lugares não estavam conseguindo se sustentar, porque eles tinham que gastar mais pagando indenização para as pessoas do que recebendo das pessoas que estavam andando lá. Então esses lugares começaram a fechar, e aí começou a ficar escasso lugares para praticar o skate. Muita gente parou de praticar skate. Então esse colapso no mercado de skate, com a diminuição dos praticantes, fez com que muitas marcas fechassem também, e a maioria dos skatistas profissionais dessa época perderam seus patrocínios. E aí, chegando nos anos 80, o skate começou a se separar bastante do surf. O skate começou a criar sua própria identidade ali, bem independente mesmo de onde ele surgiu. O skate acabou se ligando mais à contracultura da época, que era o New Wave e o Punk. Então ele começou a virar um esporte mais rebelde, assim. E por causa desse colapso no mercado do skate que estava rolando, o que marcou o skate dos anos 80 foi a quantidade de rampas e obstáculos que os próprios skatistas criavam para poder andar de skate nas ruas, nas praças ou até no quintal de casa mesmo. Então foi muito forte ali a cultura do do it yourself, que significa faça você mesmo. Até que, em 1982, um simples skatista chamado Rodney Mullen inventou o ollie no solo mesmo. Antes o ollie era mandado só em rampas, né? Ele inventou o ollie no solo. E isso fez com que a cabeça dos skatistas na época explodisse, assim, tipo, eles enxergavam a variedade de coisas que podiam ser feitas. Mas foi o Rodney mesmo que marcou essa invenção de manobras. Ele inventou muitas manobras de street, muitas mesmo, inclusive o flip, heel flip, hard flip, 360 flip, impossible. Enfim, mano, o Rodney inventou um monte de manobra. Inclusive a gente tem vídeo dele aqui no canal também, você pode clicar no card aqui pra conferir. Mas o fato é que ele era o principal skatista ali da década, e dos campeonatos de freestyle que ele participava, que eram os principais campeonatos da época, eram os campeonatos mundiais, ele só perdeu 2 dos 35 que ele participou. Então, mano, o cara era imbatível, assim. Ele inventava as manobras, ninguém conseguia mandar, a galera só foi conseguir mandar depois. Vê o vídeo do Rodney aqui no canal que vocês vão entender bastante da história dele. A modalidade principal do Rodney era o freestyle, e como ele ganhava muitos campeonatos, todos os campeonatos que ele participava ele ganhava, muita gente começou a sair do freestyle e migrar para uma nova modalidade que estava aparecendo na época ali, que era o street. O Rodney, inclusive, mais tarde migrou para o street também. Inclusive o Rodney, chegando no street, acabou revolucionando mais uma vez, mais uma modalidade ali do skate. E o street realmente foi a modalidade que ficou mais popular no skate. E como todo mundo já sabe, no street, o skatista ele usa a própria arquitetura da cidade para andar de skate. Então ele pula a escada, ele desce corrimão, usa os bancos, calçadas, enfim. Você usa o que está na rua para andar de skate. E o skate nessa época ainda estava ligado com a questão da contracultura. Então era um esporte rebelde, coisa e tal. Então a sociedade não enxergava ali pessoas praticando um esporte na rua. Eles enxergavam uns caras malucos, uns punk, coisa e tal, depredando coisas na rua. Então o skate ali ele continuou com uma imagem marginalizada. Mas uma coisa que aconteceu nos anos 80 que fez o skate ser muito visto pelo público, chamou muita atenção do público, foi a aparição do hoverboard no filme De Volta para o Futuro, que foi o principal ali, um dos principais filmes dos anos 80,
e não era exatamente um skate, mas era um skate voador, e fez com que a galera associasse de novo a imagem do skate, e o pessoal achou legal, se amarrou assim de existir um skate voador, e por mais bobo e simples que isso pareça, o hoverboard do De Volta pro Futuro fez com que a galera que não praticava skate, ou talvez a pessoa que tinha parado de andar de skate, voltasse a querer andar de skate ou começasse a querer andar de skate. E agora voltando, né, para a história principal do skate, a gente vai começar agora o início dos anos 90, que foi a época que o skate realmente brilhou assim e começou a tomar um rumo pro profissionalismo. Nos anos 90, as tecnologias do skate já tinham avançado, as peças estavam melhores, mais leves, e o skate começou a conseguir ser mais técnico. Então as manobras estavam mais difíceis e o esporte estava evoluindo bastante. No ano de 95, a ESPN criou o X Games. Isso meio que começou a limpar aquela imagem que o skate tinha de ser um esporte rebelde. Esse foi um primeiro passo para colocar o skate no mainstream, que passava na televisão, todo mundo via e coisa e tal. Isso fez com que o skate se tornasse um esporte popular. Nesses campeonatos, muitos skatistas começaram a se destacar, como por exemplo Bob Burnquist, que é brasileiro, Tony Hawk, americano, e muitos outros nomes do skate. O Bob, inclusive, foi um cara que revolucionou o switch stance no vertical, que é você andar com a base invertida, com seus pés trocados, né? O switch ele já estava meio popular no street, mas quem popularizou no vertical foi o Bob. Já o Tony Hawk, ele foi o primeiro skatista a ganhar o X Games de 1995, mas foi em 1999 que ele realmente fez história, que foi quando ele mandou a manobra 900, que todo mundo conhece, o 900 do Tony Hawk, que o skatista ele dá 2,5 voltas em volta do seu próprio corpo. Isso ele acertou dentro de uma competição do X Games, na final do X Games, e essa manobra ela deu uma visibilidade absurda pra ele, assim, todo mundo queria ver o 900 do Tony Hawk. E foi nesse mesmo ano que ele fechou um contrato com a Activision e lançou o jogo Tony Hawk Pro Skater, que, mano, simplesmente foi o jogo que fez o maior sucesso da história, vendeu muito, muito mesmo pra praticante de skate, não praticante, e foi o que ajudou também a impulsionar o skate mais ainda no mainstream, tipo, mano, todo mundo jogava Tony Hawk, foi um jogo que vendeu milhões de cópias. Enfim, mano, Bob Burnquist e Tony Hawk tiveram vários feitos no skate simplesmente impressionantes, a gente já falou disso, vamos deixar aqui o card da playlist de 10 absurdos, tem vídeo do Tony Hawk e vídeo do Bob Burnquist. Assiste esses aí, assiste os outros também, mano, que são vídeos muito maneiros, só clicar no card aqui. Depois dessa época, realmente ali nos anos 2000, então, começou o skate moderno que a gente conhece hoje, começou a cultura hip hop, coisa e tal, então o vídeo de hoje ele vai até aqui, que é pra gente contar pra vocês como que começou isso tudo, o início do esporte e desse estilo de vida que todo mundo aqui, a gente sabe que a gente ama pra caramba, que é o skate. Então esse foi o vídeo de hoje, rapaziada, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam, mano, deixa o like pra gente, vocês não têm ideia o quanto isso ajuda. Até o próximo vídeo, se você for novo aqui, se inscreve também e a gente se vê no próximo. Tamo junto.